Graça e paz, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quero glorificar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui compartilhando com os amados uma porção da palavra de Deus. Quero desde já pedir perdão aos irmãos, porque por alguns dias a gente não esteve gravando vídeo, mas nós estamos retomando as gravações e que esse vídeo, essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração, assim como tem falado ao meu, em nome do Senhor Jesus. Quero primeiramente orar e pedir que o Senhor esteja abençoando sua vida, sua família, para o louvor e a glória de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, Pai, pela oportunidade, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome. Pai, que esta oração, esta palavra alcance cada vida neste dia de hoje e que o Senhor continue nos abençoando, nos fortalecendo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você, que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17, dos versos 45 a 47, que nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Esses dias o Senhor tem colocado uma frase no meu coração. Deus usa pessoas simples como nós para realizar o extraordinário. Amados, quando Samuel vai à casa de Jessé, a mandado do Senhor, a fim de ungir um de seus filhos como rei, está descrito lá no capítulo 16 do mesmo livro de 1 Samuel. E Samuel chega na casa de Jessé, e aí ele vê Eliabe, que era o primogênito. Então no seu coração ele diz: certamente é este quem o Senhor tem escolhido como rei, para ser rei. E aí, meus irmãos, o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Na verdade, nenhum dos filhos que estavam naquele momento, não apenas Eliabe, mas nenhum dos filhos que estavam naquele momento, Deus havia escolhido para ser ungido rei. E sim o mais jovem, que estava lá no campo, pastoreando as ovelhas. E quando Davi chega, a mandado de seu pai, ele então, o coração do profeta quase salta pela boca. É esse quem o Senhor escolheu para ser rei. Talvez Jessé, quando viu aquela cena, quando participou da unção do seu filho Davi, talvez o coração de Jessé e dos seus filhos não tenham crido. Como é que esse menino pode ser o rei, o futuro rei de Israel? Mas, amados, quando nós estamos diante da situação que descreve o capítulo 17, que o seu pai Jessé manda que ele leve alguns mantimentos, algumas provisões para os seus filhos e também para o capitão da guarda, com o propósito de saber como é que estavam seus filhos, que eram soldados experientes do exército de Israel. Nós percebemos o porquê que Deus havia ungido, na verdade, esse menino.
E eu quero compartilhar algumas lições que nós percebemos até o final do capítulo 17, as características que levaram Davi a ser o escolhido de Deus para ser o homem segundo o seu coração. Primeiro, Davi, ele é o único que crê ser possível derrotá-lo. Enquanto o exército de Israel já há 40 dias estava estarrecido em ver aquele gigante, pedindo que apenas um soldado se levantasse para enfrentá-lo em uma peleja, e aquele que vencesse, o seu exército dominaria o outro. Quem em sã consciência teria coragem de enfrentar o experiente gigante Golias de Gate do exército dos filisteus? Mas Davi creu ser possível. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Apenas Davi creu que era possível. Talvez em determinadas circunstâncias da sua vida, somente você crê que tal circunstância é possível de se realizar. Por isso que muitas vezes você é usado por Deus, você é confrontado por Deus, é desafiado por Deus para realizar uma determinada obra. A segunda lição que nós aprendemos é que Davi, ele teve a percepção de que o filisteu não afrontava apenas o exército de Saul, mas o exército do Deus vivo. Davi sabia que por mais forte, que por mais preparado para a batalha que fosse Golias, ele havia cometido um grande erro. Ele afrontou o Deus de Israel. Então, não era simplesmente o exército de Saul, o exército de Israel, mas o Deus Todo-Poderoso. E Davi teve fé, estava tendo fé para crer que Deus de alguma forma agiria de maneira sobrenatural, como de fato agiu. Na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos crer e confiar no Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Dele é a batalha. O que você está passando na sua vida? Confia no Senhor. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. A terceira lição que nós aprendemos é que Davi, ele trouxe à memória outros momentos em que Deus o livrou e tinha certeza de que agora Deus faria o mesmo. E aí, quando ele vai estar diante do rei Saul, ele então declara: olha, quando eu estava lá pastoreando as ovelhas de meu pai, eu enfrentei urso, eu enfrentei leão. Ele menciona que chegou a pegar na barba do leão. Imagine, que jovem de coragem. E aí, isso, a memória do que Deus havia lhe favorecido, ele cria que naquele momento aconteceria o mesmo. Na nossa vida, meus irmãos, como Jeremias diz em Lamentações, temos que trazer a memória que nos traz esperança. Se nós olharmos para a circunstância apenas por problema, para dificuldade, nós vamos desanimar. Mas olha para o Senhor, olha para Jesus, olha para o que Deus já fez na tua vida lá atrás, olha para os livramentos que o Senhor já te deu, para as bênçãos que Ele já te concedeu, para o suprir das necessidades com as quais Ele já te supriu. E por que agora haveria de ser diferente? Confia no Senhor, creia nele, permaneça. E por fim, Davi, quando já está diante de Golias, ele toma a iniciativa. Primeiro, Deus usa Davi para vencer o gigante com as armas que ele tinha. Saul até coloca a sua armadura nele, mas ele nem conseguiu se mexer. E ele confiou na arma que Deus já tinha dado a ele, que era uma funda e 5 pedrinhas que ele tinha alisado no rio. Deus quer usar você com as ferramentas que você tem, meu querido. E quando ele está diante de quando ele está diante de Golias, que Golias começa a afrontá-lo, ele imediatamente pega uma das pedras e ele lança, e aquela pedra crava na testa do gigante, que atordoado cai. E aí Davi então, com a própria espada de Golias, o almeja, o vence, e a vitória do exército de Israel contra os filisteus foi grande naquele dia.
Querido, é tempo de tomarmos a iniciativa das coisas. Às vezes a gente quer vencer, quer avançar em alguma área da nossa vida. Às vezes Deus dá o projeto, Deus dá a estrutura, como pregamos na igreja no domingo, mas não tomamos a iniciativa. Em nome de Jesus, levanta daí, do lugar em que você está. Tome a iniciativa e avance, porque o Senhor é contigo. Deus usa pessoas simples como eu e você para realizar o extraordinário. Mas eu pergunto, você tem crido nisso? Que Deus te abençoe. Oremos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que ela encontre morada em nossos corações, que ela nos encoraje a avançar. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, possamos crer que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, está no controle, está à frente das nossas vidas e vai nos dar vitória diante das pelejas, das batalhas que nós teremos que enfrentar, Pai. Eu sei que muitas vezes nós nos achamos incapazes de realizar tal obra pela nossa simplicidade, pela nossa pequenez, talvez por acharmos que tem pessoas mais preparadas, mas o Senhor conta conosco para realizar esta obra. O Senhor conta conosco, porque maior é o Senhor na nossa vida do que qualquer circunstância deste mundo. Então eis-me aqui, Senhor, e que cada um de nós tenha consciência, para que possamos assumir as responsabilidades que o Senhor tem nos colocado na vida, colocarmos a nossa vida à tua disposição e tomarmos a iniciativa, crermos que é possível, o que é impossível para o homem, mas é possível para ti, porque a tua palavra nos disse também nesse dia de hoje, que o Senhor não vê como vê o homem vê a circunstância, mas o Senhor consulta o coração. Nos encoraja mediante esta palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, um forte abraço.